Deus nos livre do fogo. Vamos falar algo de importância para nós que nos consideramos muçulmanos e temos a fé. Importante entendermos que depois de adorar Deus, o único Todo-Poderoso, que é o principal objetivo nosso nessa vida, adorar o nosso Criador. Logo em seguida, após essa grande adoração, é ter benevolência e amor para com os pais, principalmente respeito para com as mães. Por isso que devemos abrir o peito e o coração e refletir em várias histórias sobre as mães, sim, e principalmente no Islã, quando Uwais al-Qarni, radiyallahu anhu, o grande mestre, se converteu na religião do Islã, abraçou o Islã na época do profeta e mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam. Esse Uwais, na época do profeta, muçulmano, porém não era considerado sahaba, companheiro do profeta, pelo motivo de não conhecer o profeta, porque um companheiro, ele tem que ver o profeta, e ele não conheceu o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Isso porque ele permaneceu no Iêmen, na sua terra, para prestar benevolência e ajuda e homenagem à sua mãe. E o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, mesmo assim, sem conhecê-lo, elogiou ele. E até perguntou para Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, dizendo para Omar ibn Khattab, que foi um dos grandes companheiros do profeta, sallallahu alaihi wasallam, que quando encontrar com o Uwais al-Qarni, que pedisse para ele suplicar e pedir perdão a Deus pelos fiéis. Quando você vê o Uwais al-Qarni, Omar, saiba que esse é o homem de Deus. O profeta não conheceu ele, nem ele conheceu o profeta. Saiba que esse é um homem de Deus. Se você pedir para ele, suplique por mim, peça perdão por mim, de tão bom que essa pessoa é amada por Deus, Deus vai atender a sua súplica. Allahu Akbar. É relatado vários ditos sobre esses benefícios de Uwais al-Qarni, que viveu no Iêmen, considerando isso uma grande virtude, como o profeta falou, por Deus amar essa pessoa, porque esse Uwais al-Qarni era gentil, era nobre, era piedoso, era benevolente para com sua mãe. Ele fazia de tudo para preservar e proteger a sua mãe. Isso era uma virtude na sua vida. E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, por esse motivo, Deus amou este homem. E saiba, quando Uwais bin Amr, Uwais al-Qarni, levanta as mãos e suplica, Deus não rejeita os seus pedidos. Um homem especial de Deus, Uwais al-Qarni, ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sim, Uwais é uma pessoa super gentil e benevolente para com seus pais. Muitas vezes ouvimos de pessoas justas, virtuosas, que deveríamos manter uma obra virtuosa na nossa vida, guardada em segredo entre nós, porque através dessa obra Deus pode nos salvar e nos dar o sucesso das calamidades que ocorrem neste mundo e até mesmo das calamidades que podem vir ocorrer com uma pessoa na outra vida, do castigo. Então, uma obra virtuosa que você não quis
que se espalhasse perante as pessoas, entre você e o teu Criador, essa obra pode vir a te beneficiar em algum momento que você precisar, ou como disse os sábios verdadeiros da religião cristã. É relatado nisso um dito que eu já falei aqui por várias vezes, daquela história que o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam contou sobre aquelas 3 pessoas que entraram em uma caverna para passar a noite nela. Sim, e quando entraram nessa caverna, eles oraram bastante a Allah, a Deus, porque a montanha cobriu a entrada da caverna, caiu e rolou da montanha, fechando e deixando eles presos dentro da caverna. Sendo que um homem entre eles falou: só sairemos dessa caverna se nós suplicarmos a Deus e lembrarmos se realmente nós temos alguma obra, alguma ação que a gente fez para beneficiar alguém. Uma ação que você não quis que ninguém soubesse, descobrisse. Uma ação entre você e o seu Criador. Então o homem dentre eles, super benevolente com seus pais, falou: ó Senhor dos mundos, eu tinha os meus queridos pais idosos, saiba que eu não respeitava muito eles, nem a riqueza deles. Um dia ele se afastou dos seus pais, porque os seus pais estavam pedindo algo para ele, e ele ficou inconformado aqui dentro. Isso incomodou muito essa pessoa, tanto que um certo dia, uma madrugada, eu fui ordenhar leite para eles. Eles estavam dormindo ali e eu os encontrei dormindo. Eu não gostava, era meu costume de não deixar a minha família e a minha riqueza para trás. Sempre gostava de servir em primeiro lugar os meus filhos. Só que essa vez eu pensei muito naquilo que eu fiz. Eu fiquei ali com aquele leite segurando em minhas mãos e os meus filhos chorando de fome, e não deixei ninguém se aproximar até que os meus pais acordaram. E eu então fiz questão que esse leite fosse em primeiro lugar para minha mãe e para o meu pai. Se isso é uma grande ação, então faça nós sairmos dessa caverna. Foi aí que a caverna se afastou, liberando para essas pessoas, depois os outros companheiros, para eles escaparem daquela prisão. Então, e a gente falou em vários relatos dessa história, isso significa, quando você tem uma ação boa, uma ação sincera, que você praticou, os sábios falam, você pode colocar essa ação entre você e Deus no momento que você está precisando. Todos nós precisamos do nosso Criador. Lembre da tua ação entre você e Deus, suplica, e Deus vai te dar o sucesso, porque você foi sincero naquela obra, naquela ação. E assim, o Ais al-Qarni, esse yemenita, ele era super sincero nas ações que ele fazia, e ele era muito gentil com a sua mãe, carregava ela, protegia ela, levava o proveito para ela, a todo momento preocupado com ela. Deus colocou ele como um aliado dele, um aliado de Allah, o Aliullah, uma pessoa amada por Deus. E quando uma pessoa é amada por Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Todo-Poderoso faz toda a criatura dos céus, os anjos, amarem essa pessoa, e depois espalhem o amor na terra, porque Deus ama fulano ou fulana. E não há dúvida que essa é uma grande ação, uma obra.
Importante lembrarmos, em várias histórias é relatado durante o império, o califado de Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Uthman bin Affan era, nessa época, ele tinha sua mãe. É relatado que ele foi até um lugar, ou uma palmeira, e cortou essa palmeira. Sim. Depois que ele cortou, ele tirou algumas pedras dali e algumas coisas de benefícios e levou até a sua mãe. E disse, quando um dos companheiros foi interrogar por que ele fez isso, ele falou: eu fiz isso porque minha mãe me pediu e eu fui atender o seu pedido, e eu nunca neguei um pedido que a minha mãe me fizesse. E ele estava longe. É relatado que ele estava em um lugar bem longe. Ele voltou do lugar onde ele estava e fez isso somente para atender o pedido da sua mãe. É relatado que uma pessoa, dentre os virtuosos, uma certa época, ele passou em um lugar para levar a tua mãe que estava enferma. Quando ele chegou nesse lugar, nessa clínica, um hospital, ele deixou a sua mãe ali. E o médico falou: ela precisa de alguns cuidados. E ele não tinha muito o que fazer para cuidar da sua mãe. E não tinha um lugar adequado. Ele vivia num lugar pequeno e o médico falou: se quiser, tem esse lugar, você pode deixar a sua mãe aqui e tem algumas pessoas que vão atendê-la, cuidar dela. Vamos dizer hoje, asilos para idosos. Ele olhou e estava aceitando em deixar a sua mãe ali. Quando ele saiu, ele pensou e refletiu: por que eu vou deixar minha mãe ali e eu sou o filho dela, que vim de dentro dela? Ela suportou dores, me amamentou, me criou e cuidou de mim. Ele voltou ali, retirou a sua mãe, levou para a sua casa apertada, mesmo com a sua família, e começou a cuidar da sua mãe e fez a sua família cuidar dela. Nessa atitude, os sábios falam que essa pessoa, ele fez o que é pedido dentro da Sharia do Islã. Quando você faz isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para aquele homem que fez um acordo para o profeta e falou: ó profeta de Deus, e segurou na sua mão, eu me comprometo contigo a te servir, ou seja, a servir o Islã a todo momento, e a escutar e obedecer, e ficar no jihad fi sabilillah, no grande jihad. O profeta olhou para ele e falou: você quer o jihad? Ele falou: sim. Os seus pais ou a sua mãe estão vivos? Ele falou: sim, a minha mãe. Ele disse: então fique debaixo dos seus pés, servindo ela, que você estará fazendo o verdadeiro jihad. Ou como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como também tem um outro relato, que quando Abdullah bin Mas'ud chegou até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e perguntou para ele: ó mensageiro de Allah, qual a melhor obra que eu possa praticar perante Deus? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: rezar no devido tempo, não desperdice a reza. Na outra versão, ter fé em Deus. Não há nada melhor para o ser humano do que ter fé em Deus, ficar ligado com Allah nas suas rezas.
Ele falou: e depois? Qual é a outra grande obra? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: ter respeito, benevolência para com os pais, servir os pais. E depois, na terceira pergunta, o profeta respondeu: o jihad fi sabilillah. Os sábios falam: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocou a benevolência aos pais na frente do jihad fi sabilillah, pois esse é o jihad se o ser humano quer fazer verdadeiramente. Ou seja, nós devemos entender que Deus Todo-Poderoso disse no Alcorão Sagrado: adorem a Allah, adorem a Deus, e não invoquem nada junto com Deus. Não invoquem nada junto com Ele, e tenham para com vossos pais a verdadeira conduta e benevolência, o verdadeiro respeito. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, se você quer se aproximar de Allah, fique atento na fé, acreditando nele, praticando as orações e tendo a verdadeira responsabilidade, que é a benevolência e o respeito para com seus pais, vivos ou mortos. Vivos servindo eles na terra, mortos suplicando por eles e fazendo caridade em nome deles. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou naquele dito: das coisas que vai beneficiar o verdadeiro ser humano nessa e na outra vida, dentre elas é um filho ou uma filha virtuosa, que fica a todo momento praticando a benevolência que os pais ensinaram. Quando o filho levanta a mão e fala: ó meu Senhor, tenha piedade dos meus pais, tenha misericórdia deles, de imediato a misericórdia cai sobre eles. Que Deus faça de nós pessoas iluminadas, benevolentes, e faça de nós respeitarmos verdadeiramente os nossos pais, as nossas mães. Isso sim é o respeito, é a conduta islâmica que o Islã nos ensina. O dia das mães, na verdade, não é um único dia, e sim é todos os dias na vida de um muçulmano ou de uma muçulmana. Barakallahu fikum fil Quran Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem, invoquem a Deus nesse exato momento. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre os seus profetas e mensageiros, sobre Muhammad e seus companheiros e seus familiares e todos aqueles que o seguem até o último dia. Queridos irmãos, para nos aproximarmos de Allah e termos o coração na verdadeira fé, se você é fiel, tem imã, acredita em Allah, devemos fazer por onde? Ou seja, a fé é o conhecimento que eu apego e pratico, o conhecimento de Deus, saber sobre o meu Criador, o conhecimento do nosso profeta ou dos profetas de Deus, conhecer a biografia dos nossos mensageiros. O conhecimento da religião é de extrema importância para refletir nas nossas ações. Por isso que aquele dito nobre que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, ele falou: não há um ser humano na terra, quando quer encontrar a ajuda de Allah, basta ele ajudar o próximo.
Quando você ajuda um irmão, quando você ajuda uma irmã, estende a mão para aquela pessoa, automaticamente, de imediato, você encontra a ajuda do seu Criador, a ajuda de Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que isso está ligado na fé, porque ele falou: nenhum de vocês terá a fé verdadeira, ou serão fiéis até amarem, desejarem ao teu irmão, ao próximo, o que vocês amam e desejam para si mesmo. Se eu gosto do conforto, da tranquilidade, de eliminar as preocupações minhas, eu devo fazer e trabalhar para o próximo ter o conforto que eu desejo, para o próximo ter a tranquilidade que eu desejo. Só assim eu terei a verdadeira tranquilidade e serei um verdadeiro fiel. Caso contrário, eu não estarei com a fé completa dentro do meu coração. Devemos entender aquele dito que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: quem crê em Deus, quem tem fé de verdade em Allah, e no último dia ele deve falar palavras boas, ou então ficar em silêncio, porque se ele falar algo, ele pode, sem conhecimento, ele pode corromper uma sociedade. Mesma coisa ele falou: quem crê em Deus e no último dia, ele deve ser generoso para com os visitantes. Quem crê em Deus e no último dia, ele deve ser atencioso para com os vizinhos. Tudo isso faz parte da fé. Se você tem fé e se considera mu'min, fiel, então você deve ter generosidade, deixar essa fé transbordar para fora, sendo gentil com os demais. Ou como disse Muhammad, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, aquele que não falava em vão ou por inspiração própria, e sim tudo o que ele fazia ou falava era inspiração divina, ensinamentos para nós colocarmos em prática no nosso dia a dia. Por isso que a Mesquita Palestina, através de alguns irmãos, está fazendo, através do irmão Taisir, recolhendo caridades, ajudas para as pessoas que estão sofrendo ali no Rio Grande do Sul, que perderam muitas coisas e estão alagadas até hoje. Wallahu musta'an. Então quem puder entrar nessa luta e ajudar as pessoas, a ajuda é sempre bem-vinda. Então vamos pedir isso para Deus, o único todo-poderoso. E o profeta nos ensinou: quando a gente faz duá, não basta ficar só no duá, eu tenho que fazer o duá e fazer alguma coisa por onde. Então aquilo que você puder, aquilo que eu puder fazer, nós temos que fazer, porque faz parte da nossa comunidade, faz parte da nossa terra, ajudar os nossos irmãos. Então vamos suplicar a Deus bastante para que Deus dê o alívio para eles, para todos nós que estamos precisando do alívio. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. أنت على كل شيء قدير. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين في كل مكان. أنت على كل شيء قدير. اللهم انصرنا في فلسطين وفي جميع الأماكن. أنت على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل يا الله. اللهم تقبل منا أنت السميع المجيب. Ó Deus, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão e a misericórdia. Tenha misericórdia de todos nós, homens, mulheres, vivos e mortos.
Ó Senhor dos mundos, purifica as nossas almas, os nossos corações, livrando-nos da arrogância, da hipocrisia, da inveja, da raiva, do ódio, da idolatria, da incredulidade. Ó Senhor dos mundos, faça de nós pessoas verdadeiras, virtuosas, benevolentes. Ó Senhor dos mundos, ó Senhor dos mundos, aceite as nossas súplicas, dê para nós saúde boa, livre nossas enfermidades, cure nossos irmãos e irmãs enfermos e enfermas em todos os lugares. Ó Senhor dos mundos, facilite para todos os nossos irmãos, para a população do Rio Grande do Sul, livrando eles dessas calamidades. Facilite para todos os nossos irmãos, ó Senhor dos mundos, facilite para nossos irmãos que estão sofrendo na Palestina contra a opressão. Ó Senhor dos mundos, facilite para todos nós. Ó Senhor dos mundos, abençoe as nossas mães, faça nós termos benevolência para com elas, tenha misericórdia dos nossos pais. Ó Senhor dos mundos, abençoe os nossos lares, nossos filhos, nossas esposas, nossas mães, toda a nossa comunidade. Wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam wa aqim as-salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna